Lemos assim, Mateus 25:14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e lhe fez conta com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: Bem está, bom fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia os meus com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Pode sentar. Irmão, preste atenção na palavra de Deus. Quero falar um pouco com você sobre algo muito importante. Algo que você é, algo que você tem e algo que você tem que fazer. Essa parábola, ela é muito interessante, mas quando nós lemos o versículo 30 da parábola: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, que é uma palavra que entende-se que este servo fora lançado no inferno. Logo a gente deduz pelo versículo 30, essa parábola é para um infiel, é para a pessoa que não tem compromisso com Deus, é para a pessoa que não é cristã. Mas ao contrário, essa palavra e essa parábola que Jesus contou enquanto ele dava o seu sermão, é exatamente para a igreja. É uma parábola para o servo. É uma palavra para aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador, para aquele que já está comprometido com o Senhor. Pastor Sidney, mas se aqui está falando que o servo foi lançado no inferno, como é para aquele que está comprometido com o Senhor? Mas quem disse que aquele que está comprometido com o Senhor, ou aquele que recebeu de Deus algumas coisas, como esses receberam dons e talentos, quem foi que disse que isso lhe garante a vida eterna? Quem foi que disse que porque eu vou à igreja e testifico a fé, isso me garante a vida eterna? Então nós precisamos entender algumas coisas. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador,
a Bíblia diz que nós vivíamos no pecado. Sem Deus, o homem estava no pecado. E quando nós olhamos a Bíblia de uma forma geral, nós percebemos 2 ou 3 senhores? 2 senhores. Não tem 3, é 2 senhores. A Bíblia diz inclusive que o homem há de amar um e odiar o outro, servir a um, aborrecer o outro, e quando fala de 2 senhores, está falando de Deus e está falando do diabo. Quando a Bíblia fala de 2 caminhos, porque não tem 3 caminhos, não tem um caminho intermediário, são 2 caminhos. Um conduz à vida eterna e outro à perdição eterna. Um conduz ao céu e outro ao inferno. Quando a Bíblia fala de 2 caminhos, está falando o caminho de Deus e o caminho do inimigo, do diabo. O diabo que é chamado até na Bíblia de Deus, em Coríntios 4:4, ele é chamado de o Deus desse século. Ele tem autoridade e poder determinado, até um determinado ponto, mas ele tem. E ele tem o seu reino. Ele tem. Então, quando nós não conhecemos Jesus, quando o homem vive em Deus, segundo a Bíblia, ele vivia escravizado. Então, antes de Jesus, você era escravo. Agora, quando a gente recebe a Jesus Cristo, o que então nós nos tornamos? Se antes nós éramos escravos, e se nós éramos escravos do inimigo, escravo do diabo, escravizado pelo pecado, escravizado pelo jugo. Mas quando nós recebemos a Jesus Cristo, as coisas se tornam diferentes. Mas quando eu chego em Jesus, a Bíblia não diz que eu fui contratado por Jesus. Você não foi contratado para a obra de Deus. Deus chegou, olhou para você e disse assim: eu vou contratar você para trabalhar na minha obra. Não. Você não foi contratado. Você foi, como você era escravo e você tinha um domínio, o homem sem Deus tem o domínio das trevas, você então foi comprado. Antes nós éramos escravos. E aí nós fomos comprados pelo Senhor Jesus. O preço, diz a Bíblia, que nós fomos comprados, foi o seu precioso sangue, o sangue derramado na cruz. A morte de Jesus foi o pagamento, foi através da morte, do sangue derramado, que nós fomos comprados. Então, nós éramos escravos, e agora nós somos escravos comprados. Mas só que nós fomos comprados por Deus para sermos livres. O Senhor nos comprou para nos libertar. Fomos comprados para sermos livres. Então, em Jesus, o homem se torna livre. Ele se torna livre agora para decidir, para escolher o seu caminho. Porque antes ele tinha dificuldade de escolha pelo domínio das trevas que era imposto a ele. Hoje ele está livre. Foi comprado para ser livre. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, nós percebemos que tem 2 tipos de escravos. Tinha o escravo, que era escravo, mas tinha uma festa de jubileu de 50 anos, em que aqueles escravos, depois daqueles 50 anos, eles eram libertos. Então, a partir daquele momento, aquele escravo era liberto. E quando ele estava agora livre, ele poderia escolher para onde ele ia. Mas muitos destes escravos escolhiam ficar com o seu senhor. Muitos desses escravos decidiam agora livre ficar com o seu senhor. Então a estes escravos era colocado uma marca, era colocado um furo na orelha, e a partir do momento em que ele era marcado, em que a sua orelha era furada, diz a Bíblia lá em Êxodo, quando ele era marcado, significava que agora ele era um escravo livre, mas aquela marca dizia que ele, mesmo sendo livre, serviria ou pertenceria ao seu senhor até morrer.
A este já não era mais dado a carta de euforia, porque ele era um escravo livre, que de livre e espontânea vontade, decidiu servir ao seu Senhor, e por outras questões também. Você talvez já esteja pensando, bom, se ele era escravo, agora está livre, ele vai para onde? Ele não tem renda, ele não tem terras na casa do Senhor, ele pode ter tudo, ele é cuidado, ele é alimentado, então por isso, sem muita perspectiva, ele resolveu ficar. Nós somos comprados pelo Senhor para sermos livres. Só que, para onde nós vamos, se só Ele tem a vida eterna? Foi o que os discípulos disseram: Senhor, para onde nós vamos? Quando Jesus disse, a multidão foi, vocês não vão também? Vocês são livres, vão para onde vocês quiserem. Senhor, para onde nós vamos, se só Tu tens a vida eterna? Então nós fomos marcados para viver e servir ao Senhor até o último instante da nossa vida. Que a nossa vida seja para louvor e adoração do nome do Senhor. Tudo que há em mim, tudo que há em você, que engrandeça e que glorifique o nome do nosso Senhor, que nos comprou pelo seu precioso sangue. Eu sou livre, mas ao mesmo tempo eu pertenço a Deus, e não tenho como ser diferente, porque só Ele tem a vida eterna. Quando eu fui comprado por Ele, se eu fui comprado, eu já não sou mais dono de nada. Algumas pessoas dizem, eu sou dono do meu próprio nariz. Eu não sou dono de nada, a minha vida pertence a Ele, tudo é por Ele, é para Ele. Estamos vivos, estamos aqui por causa dEle, então tudo seja para a glória dEle. Então nós somos entregues para viver com Ele, e essa vida aqui na terra resultará numa eternidade com Ele. Essa é a nossa bendita esperança. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos caminhando. Eu costumo dizer que a vida na terra é um ensaio para morar nos céus. Tem gente que não está ensaiando direito, está errando os passos. Então nós estamos ensaiando para morar nos céus. E comprados, mesmo sendo livres, nós servimos a um Senhor, que é Jesus. Nós decidimos, nós escolhemos servir a Jesus. Então nós somos servos. E nós somos comprados por um preço muito alto, que Ele pagou. Para nós, saiu de graça. Então para nós é a graça, nós somos amados por Ele. Então nós recebemos a salvação dessa escravidão do mal pela graça, favor imerecido. Mas mesmo dentro da graça existe responsabilidade. Irmãos, não existe vida sem responsabilidades. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu não gosto de responsabilidade. Eu entendo e ouço assim, eu não gosto de viver. Porque tudo é responsabilidade. Alguém chega para você e te dá de graça 3 milhões de reais. Tem gente que acha que se ganhar 3 milhões de reais, os seus problemas já eram. 3 milhões de reais, e muitas pessoas, se ganharem 3 milhões de reais, os seus verdadeiros problemas começam. Mas se eu ganhar, eu tenho que ter responsabilidade. Como que eu vou usar? Como que eu vou administrar? Senão eu vou perder tudo que eu ganhei de graça. Então não existe vida sem responsabilidade. Fulano tem uma vida melhor que a minha, tem um salário melhor que o meu, ele tem um emprego melhor. Tudo isso foi feito de uma forma com responsabilidade, dedicação, esforço, esmero. Esse negócio de você dizer assim, eu sou servo do Senhor. Hora que eu quero, eu faço 3 jejum, 4 oração, 5 Ave Maria. E Deus abre as portas do emprego para mim. Eu trabalho a hora que eu quero.
Ah, vai sair um concurso ali, tem 11 mil candidatos, só uma vaga, já é minha. É, porque 1.000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, sobra só eu. Então o Senhor é fiel, vai nessa. Deus é fiel, só que Ele é justo. Ele é o único que trata e julga com equidade. Nós temos falhas nessa equidade. Na hora de nós colocarmos na balança, a gente tem problema. Principalmente quando julgamos o que nós devemos julgar, a nós mesmos. Nós não temos muita dificuldade em julgar os outros. Irmão, você está errado, você não está certo não. Alguma coisa errada não está certo. É fácil. Ah, mas o que é isso, irmão? Toma vergonha na sua cara. Você não deveria ter feito isso. Isso aqui não é de... E a gente tem facilidade. Mas quando é com a gente nós somos complacentes. Ah, mas espera aí, Deus sabe todas as coisas. Eu sei que eu estou passando, eu sei. Tá, o outro você não sabe porque não se põe no lugar. Mas julgar a si mesmo. Mas nós temos falhas para nos julgar. Só Deus consegue, com equidade, na balança, julgar de forma correta, honesta e séria, e com todo o conhecimento, porque Ele é Deus. Mas nós temos as responsabilidades. Eu tenho que fazer aquilo que me compete, eu tenho que fazer a minha parte. E quando chega para o reino de Deus, irmãos, reino de Deus, você foi comprado. E quando você foi comprado, a Bíblia diz na Epístola aos Colossenses que você foi transportado de um reino de trevas para um reino de luz. Você foi tirado do reino do pé do bicho e foi trazido para o reino do Senhor. E cabe a nós, como servos de Deus, trabalhar para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é pegar a Bíblia e ir para a igreja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é vir para a igreja e cantar para a direita e para a esquerda, não é ter um cargo na igreja simplesmente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é se envolver no reino de Deus, que é a sua obra, para que ela seja estabelecida, para que o desejo e sonho de Deus maior seja da melhor forma trabalhado, que é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Todos vão chegar, não, mas se depender de nós, o maior número possível de pessoas tem que ser alcançado pela graça de Deus. Para isso eu e você fomos chamados. Essa é uma responsabilidade nossa. Paulo disse: eu sou devedor do Evangelho, eu recebi de graça, agora eu sou devedor, e eu devo levar o Evangelho. Hoje é a ceia do Senhor. O que é a ceia? Irmãos, uma das coisas mais importantes da ceia é a celebração da renovação da aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Diga, eu tenho aliança com Deus. Eu quero te perguntar, responda firme e forte, sem medo de errar. Deus está falhando na parte dele da aliança? Não. A aliança, ela tem dois lados, então o outro lado somos nós, eu, você e nós. Como é que nós estamos trabalhando o nosso lado da aliança? No nosso lado da aliança, como a ceia já diz, é de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Isso quer dizer, anunciar o Evangelho, dizer para as pessoas que Jesus morreu por elas, que Ele pagou o preço por elas, e que Ele pode abençoar a vida dela, que Ele pode transformar a vida, sarar o coração dela, que Ele pode derramar graça sobre a vida dela aqui na terra. E o principal, o maior, é escrever o nome dela no livro da vida, porque vai chegar um dia em que ela vai deixar de morar nessa terra, e aí sim vai começar a valer realmente tudo aquilo que ela viveu na sua escolha por Cristo. Vem a eternidade, e a eternidade de muitas pessoas depende de nós, porque nós já somos servos. A palavra servo, trazida do grego, significa escravo. Nós somos escravos forros, mas que decidimos
servir a um Senhor. E nesse reino de Deus, todos foram chamados para participar, para trabalhar, para contribuir para o crescimento do reino. Não existe parasita no reino de Deus. Não existe alguém que fora chamado por Deus sem nenhum talento, sem nenhuma aptidão, sem poder fazer nada. Quem é que acha, quem é que acredita, eu fui escolhido, eu fui chamado por Deus, levanta a mão e dá um glória. Então você tem dons e talentos. Não existe filhos estéreis no reino de Deus, todo mundo produz. Todo mundo tem talento, porque o Senhor dá para cada um. Essa parábola dos talentos, ela nos fala de 3 homens que receberam o talento. O foco maior é no que recebeu o menor talento, mas nós temos 3 pessoas que receberam o talento. Talento, dracmas, dinheiro, mas na parábola representa os dons. Representa os talentos que nós recebemos de Deus para promover o seu reino. E todos nós recebemos. Ninguém pode chegar numa igreja, por exemplo, e dizer assim, eu sou o menor de todos aqui, eu não sou importante. Tem muita gente importante aqui, eu sou o menor de todos. Se você acha que você é o menor de todos, talvez você seja o mais importante aqui. Porque aqueles que se acham mais importante, talvez sejam os menores daqui. No reino de Deus, todo mundo é importante. Eu acho muito interessante a analogia feita por Paulo com a igreja e o corpo. Cristo é a cabeça. A central nossa, o que é? O cérebro. O cérebro comanda tudo. Quando o cérebro para, mesmo que alguns órgãos estejam funcionando, você está morto. É a chamada morte cerebral. Às vezes tem alguns órgãos funcionando, mas você não existe mais, você não está mais ali, você já morreu. Então tudo é produzido pelo cérebro. Quando você levanta a mão, estímulos no seu corpo que começa pelo cérebro. Os neurônios se comunicando para fazer o movimento do corpo. O cérebro é a central. Jesus Cristo é a cabeça do corpo, Ele é a central. E nós, disse a palavra de Deus, nós somos os membros do corpo. E qual membro é mais importante para o corpo? Diz a Bíblia que todos têm a sua importância. Ah, pastor, tem membro que não é importante. Por exemplo, olha o meu corpo, olha o dedinho. Dá para sobreviver sem o dedinho? Dá, mas tenta tirar ele lá na sua casa, para você ver a dor que causa. Ele é importante para o corpo. No corpo, todos os órgãos são importantes. E tem gente que só descobre isso quando tem um problema de saúde. Ele percebe que está tudo interligado. Um problema em um órgão afeta tantos outros órgãos, afeta tantas coisas. Então ele é importante. Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias pela nossa vida, pela nossa saúde. E às vezes nós só nos lembramos quando nós temos um problema. Aí nós vamos ver como que funciona aquilo. Aí a gente, puxa, como que é importante. No reino de Deus, todo mundo é importante. Conta uma historinha. Que uma vez começou uma briga no corpo. Porque queriam eleger um rei ou uma rainha para o corpo. Qual órgão era mais importante? Qual era o mais importante? E naquela briga toda, pediu a palavra aos olhos. E os olhos disseram assim, o rei do corpo tem que ser eu, porque se não for eu, ninguém enxerga nada. Vocês não vão enxergar nem a comida. Então, eu sou aquele que trago cores, eu trago vida, então eu mostro para onde vocês têm que ir. Então, se tem que ter um rei do corpo, tem que ser os olhos.
No mesmo momento em que os olhos pleiteavam a tal função, as narinas disseram assim: de que adianta os olhos se não tiver a narina para respirar? Com o seu devido funcionamento dos pelos do nariz, que parece que não é importante, mas para fazer a filtragem. Então aqui o rei do corpo tem que ser o nariz. No mesmo tempo que o nariz pleiteava a tal função, a boca começou a falar, e de falar a boca entende. Ela começou assim: ó, o seguinte, se tem que ter rei aqui, sou eu. Porque se eu não abrir, vocês não comem, vocês não se alimentam, então todo mundo morre. Então rei aqui não tem que ser rainha, e a rainha é a boca. De repente ouviu-se uma palavra do braço que disse para a boca: eu te meto a mão na boca, porque eu tenho que ser o rei. Virou uma confusão, virou uma briga, e um órgão dizia tem que ser, o outro dizia ser eu, mais importante sou eu, mais importante sou eu. De repente, no meio daquela confusão toda, ouviu uma voz que veio lá de baixo, que dizia assim: gente, vamos parar com a briga aí em cima, que ninguém aqui é mais importante do que ninguém. Era a voz do intestino. O intestino falou assim: ó, eu sei que eu fico aqui no meu canto, ninguém acha que eu sou tão importante, mas eu também sou importante, mas não sou mais importante do que ninguém. Todos nós temos a nossa importância. O intestino dando lição de moral. E continua a briga lá em cima: cala a boca, intestino grosso, você nem educação tem. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, continua brigando. Enquanto vocês brigam, a partir de agora eu não funciono mais. Enquanto não parar essa confusão. E quem é que vai se preocupar com o intestino? Deixa ele para lá. Foi passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Depois de uma semana sem o intestino funcionar, os olhos que via toda a beleza já estavam embaçados. Já via tudo embaçado. As mãos suavam frio. O estômago estava doendo. A barriga estava inchada. A boca não queria comer mais, com medo. E de repente tirou aquela confusão de quem é mais importante, e começou todo mundo a pedir para o intestino funcionar. Funcione, intestino, funcione, pelo amor de Deus. Até que ele diz: vai parar a confusão, vocês entenderam que todo mundo é importante, que nós somos um conjunto, entendemos? Aí ele funcionou e todo mundo voltou a ser feliz, e aquele corpo deixou de ser enfesado, literalmente. Na obra de Deus, todos nós temos a nossa importância, e você é importante na obra de Deus. Diga, bata no peito e diga: eu sou importante na obra de Deus. Diga: eu sou importante para o reino de Deus. Isso, pode aplaudir bem forte. Você que está há muito tempo na igreja é importante, você que chegou agora é importante. Você foi comprado para um propósito, você nasceu com um propósito, e você está aqui porque Deus tem planos na sua vida, e por isso Deus te deu talentos, te deu dons. Você tem sempre algo especial que você pode usar para abençoar outras pessoas, independente do lugar que você trabalha, a situação financeira, a classe social, a acadêmica, o grau de estudo que você tem, não importa. Você é importante e você pode abençoar muitas pessoas. Só que você precisa se envolver na obra de Deus, no reino de Deus, nos trabalhos da sua igreja. Terça-feira tem célula, se envolva com a tua célula. Você é servo, se envolva com o trabalho. Não vá o dia que der, hoje dá, eu vou. Não, é seu compromisso. Tem um discipulado, se envolva com o trabalho, com o discipulado. Tem os trabalhos da rede, se envolva, participa dos cultos, participa de tudo que você puder. Ah, pastor, sexta-feira tem a campanha aí, 9 dias das portas abertas. A minha vida está uma bênção, graças a Deus, nem a campanha eu preciso fazer. A sua família como que está? Seus amigos, as pessoas que você conhece,
As pessoas que estão próximas de você, o que você tem feito por elas? Ou está tudo bem para você e você se tranca no seu quarto e está orando pela Ásia? Senhor, abençoe a Ásia. Oh Deus, a Ásia. Eita Deus, a Europa, Senhor, o Evangelho está devagar demais de lá. Abençoe a Europa. Abençoe a África, Senhor, a África. Ah, tudo bem que Deus abençoe a Ásia, a Europa. Deus abençoe os continentes, mas... e o seu vizinho? E o pessoal da sua viela? E o pessoal que mora perto? Ah, pastor, esse eu nem oro, porque esses dão um trabalho. É esses que Deus... e a minha família? Aí que o trabalho é pesado. É para esses que Deus levantou você e está preparando você para alcançar o que estão perto de você. Então não vem com esse negócio de abençoe a Ásia, porque você não pode fazer nada além de orar. Você precisa ajudar, precisa estar perto, precisa estar próximo, precisa sorrir com o irmão e chorar com ele, se colocar no lugar dele, trabalhar como se fosse para você, amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos dons e talentos e nós recebemos, e esse talento nós usamos no dia a dia e principalmente na obra de Deus. E essa passagem nos conta de 3 servos, que o seu patrão falou assim: ó, eu vou para longe, vou deixar com vocês aqui a administração. Chamou um, falou assim: vem cá, vou te dar 5 talentos. Pegou, chamou o outro: vem cá, vou te dar 2 talentos, e para esse vou dar 1 talento. Diz a Bíblia que ele distribuiu o talento a cada um, conforme a capacidade de cada um. Aí nós entendemos 2 coisas nesse começo da parábola. Deixa eu ler para você, ó. E deu a um 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se e foi logo para longe. O versículo 1, chamou os seus servos e entregou os seus bens. Primeiro, ele chamou os servos. Talento é para os servos, não é para qualquer um não. É para os servos. Dom de Deus é para os servos. Você tem dom de Deus porque você é servo, não é para qualquer um não. Nós temos na Bíblia casos de pessoas que viram o dom de Deus e quiseram comprar. E não tem como comprar, porque não há preço que pague o dom de Deus. Não tem preço que pague o dom que você tem. A Bíblia conta em Atos sobre a história dos filhos de... esqueci o nome de quem? De Cefas. Você está certo disso, irmã? Quer consultar os universitários? Eles viram Paulo expulsando demônio. Sai em nome de Jesus. Os demônios saíam, eles ficaram maravilhados. Falaram: eu vou fazer esse negócio também. Essa mágica é das boas. Aí um dia foram expulsar um demônio. E falou assim: demônio, trem ruim dos infernos, eu te ordeno, sai em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Eles não eram servos. Paulo era. E o servo tem a autoridade do nome de Jesus. E eles não tinham. O que aconteceu com eles? Saíram correndo, apanharam, saíram seminu pela rua, porque o demônio diz assim: ó, eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas você eu não conheço. Eles não tinham autoridade, eles não tinham dom de Deus. Não dá para comprar, não dá para fazer, não dá para imitar, é dom de Deus. E você, meu irmão, é servo, e você tem dons e talentos que Deus te deu. Mas Deus te deu, segundo, outra coisa importante é, segundo a capacidade de cada um. Deus nunca dá algo que você não pode fazer. Se Deus te chama para alguma coisa, meu irmão, se Deus coloca alguma coisa em tua mão, é porque você tem capacidade para fazer. Você tem condições para fazer. E fazer a obra de Deus, irmãos, não confunda. Não é assim, se der, da maneira que der, talvez eu faço, como se fizesse um favor na obra. Nós somos comprados, nós somos servos, escravos, livres, mas não temos para onde ir, é o nosso Senhor. Então quando a gente faz, é com esmero, tem que fazer com vontade. A Bíblia diz que aquilo que vem à nossa mão, façamos com todas as nossas forças. Tem gente usando todas as suas forças para cuidar apenas das suas coisas. Mas se você usar as suas forças para cuidar das coisas de Deus, a força de Deus cuidará das suas coisas.
Nós recebemos dons e talentos, e fomos chamados para um propósito, e tudo que nós fazemos é importante, irmãos. Nós temos aqui as nossas células, talvez os líderes de células. Cadê os líderes, vice-líderes, secretário e anfitrião? Diga glória a Deus. Eu não sei se vocês sabem como é importante o trabalho de vocês. A sua casa que recebe a célula, anfitrião. Você que é o secretário, o vice-líder, o líder da célula. Aquela célula é como se fosse uma igreja. E vocês são os pastores. Pastor, eu vou na célula, eu só sou membro, não tenho nenhum cargo na célula. Aquela é a igreja e você faz parte daquele rebanho. Ali tem água viva para as pessoas tomarem. E é você que vai levar as pessoas para receber dessa água. E vai pegar essa água e levar para as pessoas tomarem lá na casa dela. Então é fundamental o trabalho que nós fazemos. Às vezes parece muito simples, mas lá nas trevas repercute como uma bomba. No inferno é como se fosse uma bomba, porque o diabo sabe que não precisa ter 5.000 pessoas, 1, 2 pessoas reunidas, 2 ou 3 reunidas no nome de Jesus, ele estará lá no meio. Então nós já temos ali uma congregação, e dali certamente já parte rajadas de bombas para o inferno, de oração no nome de Jesus. Pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo salvas, famílias estão sendo protegidas, porque você tem se reunido com a tua célula e tem orado. Pessoas têm sido salvas, chegada ao batismo, batizou, glória a Deus, amém. Esse é só o primeiro passo, é agora que vem o trabalho, é o cuidado, é o dia a dia, e a tua célula está fazendo isso. Você não sabe a importância de ser um diácono, de estar a serviço da obra de Deus. Talvez você não saiba a importância de participar de um trabalho da igreja, de uma rede, da limpeza da igreja, qualquer que seja o trabalho, está envolvido com o reino de Deus. Talvez você não saiba a importância. O livro de Ageu mostra essa importância. Quando o povo estava perdido e clamou a Deus, e Deus falou assim: olha, vocês têm deixado a minha obra de lado, e está cuidando da vida de vocês. Cuide das minhas coisas, eu vou cuidar de vocês. Leia o livro de Ageu, é pequeno, eu acho que você deve ler com 15 minutos, você vai entender o que eu estou falando. E Deus te deu talentos. Nessa parábola, um homem recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. E o Senhor se ausentou, cada um segundo a sua capacidade. Quando o Senhor voltou, o que recebera 5 talentos chegou, se apresentou, disse: Senhor, eu trabalhei duro, e eu consegui multiplicar os talentos. O Senhor não me deu 5? Está aqui, ó, tem 10. Oh glória, multiplicou. O que recebeu 2 talentos, chegou e disse assim: Senhor, tu me desse 2 talentos, trabalhei e multipliquei, está aqui 2 talentos. Glória a Deus. E disse o Senhor para os 2 servos: foste servo fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Sobre o muito eu te colocarei. Aí aquele que recebeu 1, que toma ênfase maior da nossa palavra hoje, recebeu 1 talento. Ele ficou preocupado, ficou assustado e com medo. Várias coisas talvez passou pela cabeça dele. Quem sabe até por ser um só. Doou, recebeu 5, outro 2, eu só 1. Então é insignificante, eu não sou tão importante. Deus, irmãos, não está preocupado com a minha quantidade, mas com a minha qualidade, com a minha fidelidade. Fidelidade. E a fidelidade se dá nas pequenas coisas. Por exemplo, eu contrato você para trabalhar comigo. Você vai trabalhar das 4 da tarde às 6 da tarde. Aí você chega, você é firme, você chega às 5 para as 4. Você vai começar às 4? Não, chega às 4. Vai começar, vai ter um atraso aí. Chega antes. 4 horas você começa a trabalhar até às 6. Você foi fiel. Trabalhou as 2 horas certinho. Aí de repente eu contrato outra pessoa para trabalhar das 8 da manhã até às 6. Ela trabalha até um meio-dia. Aí ela desiste e vai embora. Ela foi fiel? Não. Só que ela trabalhou o dobro que a outra. A uma trabalhou 2 horas, ela trabalhou 4 horas. Mas quem foi fiel? O que trabalhou 2. Não é o tanto que eu fiz, é a minha fidelidade que importa para Deus. E nós temos que aprender a cuidar da nossa vida. Nós temos uma parábola na Bíblia assim,
em que os trabalhadores foram chamados e, trabalhar o dia inteiro, te pago R$100. 6 da manhã até 5 da tarde, até 6 da tarde, das 6 às 6, R$100. Chamou o outro meio-dia, você trabalha de meio-dia até às 6, R$100. E, só estou simplificando, tá? E de tardezinha, lá para as 4 da tarde, chamou o outro, te dou R$100 para trabalhar para mim, das 4 às 6. Quando chegou na hora do pagamento, um tinha trabalhado o dia inteiro, o outro tinha trabalhado meio-dia e o outro trabalhado só 2 horas. O patrão chamou, falou, vem cá, está na hora do pagamento, você que trabalhou 2 horas está aqui, R$100, os outros cresceram o olho, 2 horas, R$100, eu trabalhei, eita, vou receber uns quinhentão. Mas qual que era o combinado? R$100 para todo mundo. E quando eles receberam o que trabalhou meio-dia também 100, e o que trabalhou o dia inteiro também 100, tem um negócio errado aí. Eu trabalhou só 2 horas, mas não está aparecendo no VAR, não está errado. Aí o senhor falou assim, mas espera aí, quanto que eu combinei? 100, está aqui o que eu combinei, não tem nada de errado. Tem muita gente se preocupando demais com a vida dos outros e se esquecendo de fazer o seu combinado. Aquilo que lhe cabe, o que Deus quer de nós, de mim, de você, é fidelidade. Aquele que recebera um só talento cometeu um erro terrível, que ele a princípio nem achava que era erro. Quando ele chegou para o patrão e foi explicar para o seu senhor o que ele tinha feito, pegou uma pá e cavou um buraco, enterrou o talento para ninguém mexer. Ele enterrou o talento. Aqui ninguém põe a mão, ninguém sabe, ninguém mexe, está guardado. Ele foi lá, desenterrou e foi até contente, entregou para o Senhor. Senhor, eu sei que tu és um homem assim, sério demais, né? Eu não quis ter problema, fiquei com medo de perder alguma coisa, eu enterrei o talento, está aqui, tu me deste um, não foi? Não mexi em nada, um talento está de volta, do jeitinho que o Senhor me deu. Ele recebeu a palavra boa? Não. Você foi um servo ruim, você foi um servo mau. E irmãos, o terceiro homem dessa parábola, ele foi para o inferno. Por quê? Porque ele gastou todo o talento com prostitutas. Foi isso? Não. Ele pegou o talento tudinho, chegou lá no bar da esquina, olhou ver se não tinha nenhum irmão, para ver ele tomar uma talagada, olhou para o outro lado, para confirmar, Pai Senhor, ninguém respondeu nada, ele falou, então bota a pinga aí. Aí ele tomou uma, tomou 2, gastou todo o dinheiro com cachaça. Foi isso? Ele não fez nada, aparentemente, de errado. Ele não roubou. Ele não desviou a verba. Tinha que receber um talento, mandou para cá. Senhor, o negócio é o seguinte, deu um problema ali no buraco, quando eu fui tirar o dinheiro. Eu acho que eu rasgou um pedaço da nota, sumiu algumas moedas. Eu tenho aqui 75 centavos, porque foi isso que ele fez? Não. Ele devolveu exatamente, não mexeu em nada, mas foi para o inferno. Por quê? Porque ele escondeu na terra, ele enterrou o talento que ele tinha, que Deus deu para ele. Pastor, mas o que tem a ver isso com a gente? Olha, irmão, aí é com você. Quais os talentos que Deus tem dado a você? Será que você tem usado esses talentos, ou você está cavando um buraco para enterrá-lo? Talvez você está cavando o buraco para enterrá-lo, nem enterrou ainda. Mas tem gente que já enterrou o talento faz tempo. Mas por que enterrou o talento? Esse homem disse, Senhor, eu fiquei com medo. Ou talvez o talento fosse insignificante, talvez fosse pequeno demais. Ele até assustou quando o Senhor falou, você foste infiel. Mas como assim? Eu trouxe tudo direito. Ele não fez nada de errado, ele só deixou de fazer o que era certo. Você tem feito o que cabe a você, você tem feito o que é certo, você tem usado os dons e talentos que Deus te deu, você usa se você quiser, você não é obrigado. Você pode enterrar se você quiser. Tem gente que enterra o talento porque dá trabalho. Talento dá trabalho, seja ele qual for. Trabalhar na obra de Deus dá trabalho, ir para a célula, fazer discipulado, dá trabalho, cuidar de pessoas, dá trabalho,
fazer parte do louvor, dá trabalho, tem que ensaiar. O pessoal do louvor vem para a igreja 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, para ensaiar, para estar fazendo o trabalho aqui no culto. Dá trabalho. O líder de célula prepara a semana toda, pensa, preocupa, trabalha, manda mensagem, convida, ele faz todo um cuidado, dá trabalho. Tem gente que não quer trabalho, então é melhor ficar na minha, tranquilo, vou só ficar tranquilo. Pega o talento, esconde lá no fundo do quintal, não preciso usar, não vou ter trabalho. Mas vai chegar um dia, diz a Bíblia, até mesmo nessa passagem, versículo 19, e muito tempo depois, eu não sei quanto tempo, veio o Senhor daquele servo e fez conta com eles. Um dia, Deus vai fazer conta comigo e com você. E o nosso trabalho? E o nosso talento? Talento dá trabalho. Como uma planta tem que ser regada. Você tem um talento de Deus? Tem. Mas para usar tem que regar com oração, comunhão com Deus. Tem gente que não é usado por Deus porque não ora, porque não busca. Ele tem talento, não se dispõe, ele tem talento. Ele acha que não está fazendo nada de errado. Tudo bem, este homem aqui também achava que não estava fazendo nada de errado. Mas no final, a situação dele ficou complicada. Talento enterrado pode ser tirado. Essa parábola não mostra que um talento pode ser tirado. Porque no final, se foste infiel, daqui, tirou o talento dele. E o que fez com o talento dele? Alguém lembra? Deu para aquele que tinha 10. E disse assim, ó, quem tem será dado. E quem não tem, até o que tem será tirado. Eu escondo o meu talento, Deus vai entregando para outro. Eu posso ter o meu talento tirado. E outro vai recebendo. Aí você percebe que tem pessoas que é muito usada por Deus. E você percebe que quanto mais a pessoa é usada por Deus, mais ela começa a ser usada. Falando de trabalho na igreja, quanto mais trabalho ela faz, mais trabalho parece que aparece para ela. Mais trabalho parece que ela se é colocado na mão dela. Por quê? Porque aquele que tem será dado, e o que não tem, até o que tem será tirado. Deus te dá um talento e você não faz nada. E você não usa. Para que serve? Não é para ostentação, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, o que eu quero dizer para você nesta noite, depois de tudo isso, eu quero concluir dizendo, não sepulte, não enterre o talento que Deus te deu, mas isso é com você, a escolha é sua. Um dos maiores poderes que o homem tem, se chama poder de escolha, porque nós comemos, bom ou ruim, das nossas escolhas e decisões.